Manu, é a primeira live da Nath. Olha que chique com a gente. Ai, que legal! Você vai adorar, Nath. Eu quero só ver. Você vai adorar, fica tranquila. Mas é tranquilo, né? A gente fica, eu falo que é um nervosinho do bem, assim, né? Aquela borboletinha no estômago, né? Um friozinho na barriga. Sim. Mas é sossegado, né? Manu e eu estamos ficando muito tranquilo, a gente vai conversando. Em live. Combinado. A primeira eu já participei. E não faz muito tempo, não. Faz acho que 2 semanas a primeira live que eu participei como convidada. Aí eu falei, ai meu Deus do céu. Mas depois foi tranquilo. Foi sossegado. Já foi bastante. Nath, se apresenta pra gente, não, né? Que eu já te conheço já. Apresenta pra galera. Então vamos lá. Eu sou a Natália, arquiteta do Estúdio 90. E a André me convidou aqui junto com a Dani, né? É isso? Com a Manu. Não, Manu. Acertei? Acertou, Manu, isso. Para a gente conversar um pouco sobre a casa e como que a gente pode mudar a casa sem ter medo. Hoje sobre isso que a gente vai falar, porque o que a gente sente dentro do escritório é que as pessoas são muito inseguras, né? Tem muito medo envolvido. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Manu, tem alguma pergunta? Queria perguntar, Nath, como foi você se encontrar nesse meio da arquitetura, sua trajetória, tudo isso? Eu não estava esperando essa pergunta. Me encontrar, eu acho que tem uma mudança. Estão me ouvindo? Estão te ouvindo. Na verdade, eu sempre gostei de tudo, de todas as matérias, de um pouco de tudo. E a arquitetura foi a opção que eu encontrei para poder expressar essa complexidade de gostar um pouco de tudo, né? Porque a gente tem que saber de botânica, de física, de matemática, né? Falando um pouco de matéria, de tudo. Tem que saber escrever muito bem, porque tem os textos de projetos. E isso juntava tudo com uma arte, né? Então, vendo a arquitetura dessa forma, como uma expressão de arte que pode ser usada, né? Plenamente, né? As casas e tudo mais, você não pendura uma casa na parede, né? É um outro esquema. Então, tudo isso, e além, né? Envolvendo, como eu falei, todas as matérias que eu sempre gostei, foi aí que eu me encontrei como possível arquiteto e deu certo, como vocês podem observar. Né? Ai, que bacana! Muito legal. Foi nesse esquema, mais ou menos. E hoje o que mais me deixa feliz de trabalhar nisso, né? Todas as profissões nossas têm desafios, né? Ainda mais como mulheres, eu acho que principalmente a gente enfrenta muita coisa além do desafio da profissão por si só, né? Mas eu acho que o que mais me encanta é a questão da gente poder construir vivência, né? Construir espaço que você não sabe como a pessoa vai usar. Você não sabe, né? Você pode ter uma ideia, mas nunca certeza. Um espaço que é muito durável, né? Existem instalações provisórias, que também são coisas de arquitetura, mas falando mais de casa, é uma coisa que vai durar por muito tempo. Então, tem que estar sempre muito aberto para essas modificações e para essas vivências que vão acontecer ali, porque no fim é o que importa, né? Essa parte da vida que vai se desenvolver dentro das arquiteturas, né? Que pode ser casa, pode ser prédio, pode ser cinema, pode ser teatro, pode ser um monte de coisa. Tem uma sensibilidade muito grande, né? Isso eu sei que você tem. E eu acho que, assim, vou usar o termo, humildade no sentido de você você precisa fazer algo, vamos dizer assim, bonito, né? Muito mais do que bonito, enfim, prático, confortável, mas de repente você tem que trabalhar em cima de uma coisa que nem faz assim, nem é tanto o seu gosto, talvez nem te agrade muito, mas é o gosto do cliente, porque é ele que vai morar nesse lugar. Esse acho que é um ponto importante. Até na profissão de vocês também tem um pouco disso, né? Na fotografia e na maquiagem profissional e tudo mais, tem muito da expectativa, né? A gente
não cria para nós mesmos, né? Então tem que abarcar um mundo que não é nosso, às vezes, né? Pode ser completamente diferente, inclusive. Mas a gente precisa trabalhar em cima. Então, acho que é bem isso que você falou, saber olhar o outro lado, né? Que está chegando na gente como um cliente, que é muito mais, né? E às vezes quer se ver nas fotos como, né, quer se encontrar nas fotos, ou quer ter força com a maquiagem. No nosso caso, talvez seja também querer se encontrar em casa, né? Num porto seguro. Acho que isso é uma das coisas mais importantes. E é algo que eu falo, mas acho que diferentemente da foto, da maquiagem, é lógico, a foto a gente guarda por anos, né? O pessoal faz a make, gosta da make, faz uma foto que vai aturar por anos também. Mas você pode fazer mais do que um ensaio na vida. A casa, muitas vezes a pessoa ela constrói uma única casa na vida toda. Né? Então, parece assim, uma responsabilidade gigantesca, né, Nath? Nossos clientes não são tão recorrentes, né? A gente tem que falar muito sobre isso. E é um investimento, eu falo que a gente sempre precisa dar um passo para trás da romantização, né? Ah, vamos construir uma casa e vai ser maravilhosa, vai ser tudo, vai. Mas também vai ser um investimento, vai ter um preço, e isso vai, como vocês falaram, vai durar muito tempo, né? Então, tem muita coisa envolvida em tudo isso, né? E de novo, a responsabilidade, né? E eu penso até, se a gente entrou nessa parte da perenidade de uma casa e tudo mais, quando eu sugeria o tema de mudar a casa, era um pouco sobre isso, assim, meio que mudar a casa sem mudar de casa, né? Um pouco isso. E eu acredito que é totalmente possível, que dá para fazer, que é o que a gente faz quando a gente fala de reforma, por exemplo, aí a gente já pensa, vou quebrar a parede. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Então, não sei se a gente já entra por esse lado agora, ou se vocês querem perguntar. Pode ser. Por mim também a gente sozinha, né? Exatamente. A gente tá aqui para ouvir. Tá bom. Mas não, o que eu vou falar é muito meu, mas acho que também é muito do estúdio, né? A gente é quase uma simbiose, assim, dos pensamentos, né? Mas não sou só eu no escritório, tem mais gente. Mas, então, da minha opinião, né, sobre essa questão da casa que eu estava falando, muita gente quer mudar, mas, eu não tenho gosto, eu não tenho estilo. Não sei se é assim para vocês também. Ou se já ouviram alguém falar isso, ou também na hora de montar um espaço para você atender, né? Pode ser casa ou não, pode ser comércio, pode ser um estúdio de fotografia, pode ser muita coisa, né? E eu acho que cada um tem um estilo, sim. Claro que tem, né? E se é bonito ou não, é um problema de quem acha, né? Isso eu acho que a gente tem que ter uma clareza, que a gente sabe das coisas que a gente gosta. A nossa vida constrói esse gosto, né? E o que é bonito, a beleza é relativa, né? Oi? Ela é relativa. A beleza é relativa, né, Nath? Que é bonito para mim, pode não ser para você, pode ser maravilhoso para Manu. Exato. É exatamente isso. É muito relativo e eu acho que a gente precisa saber disso. Porque às vezes você está naquela casa, você não vai mudar de casa, você não vai mudar o seu espaço, mas você não está feliz ali, você acha que aquilo não tem a ver com você, né? Aí voltando com o seu estilo, dá para fazer, dá para mudar. Dá para se sentir melhor, porque a casa é para onde a gente volta, né? Talvez seja ali dentro o lugar onde a gente vai viver algumas das melhores experiências da nossa vida, talvez alguns dos momentos mais felizes, né? Então, quanto mais a sua cara ela tiver, melhor, né? Melhor. Até quando a gente faz visitas para reforma, as pessoas às vezes falam, não passa aqui que eu tenho vergonha desse espaço. Aí, vergonha por quê, né? Então, dá para mudar a casa sem um projeto? Estou eu, arquiteta, falando sobre isso aqui, né? Claro, eu acho que sim. Eu acho que é diferente de você ter um projeto, de você ter uma consultoria, mas antes de mais nada, a gente precisa entender o que incomoda, né? O que incomoda. Eu acho que até no mundo de vocês, que é diferente, ainda é arte, né? Mas é diferente do meu. Também a pessoa sempre tem aquela coisinha que incomoda, né? O que incomoda na casa? O que incomoda? O que mais você olha e fala, tem alguma coisa esquisita, né?
Eu acho que se a gente identifica isso, é um bom começo. É um bom caminho para começar. Eu acho legal isso que você está falando, porque dá para fazer um paralelo muito com o que eu e a Andrea trabalhamos. Porque você disse, sempre tem alguma coisa que a pessoa não gosta, tem um pouquinho de vergonha, mas às vezes é um pouquinho de falta de autoconhecimento, porque quando você vai se conhecer em todas as áreas, você vai vendo que aquilo não é necessariamente uma vergonha, mas é uma coisa que você precisa trabalhar. Igual você falou também do gosto. Às vezes alguém chega pra mim e fala, eu queria fazer um molho preto, eu gosto de batom vermelho, só que os dois não combinam. E eu fico pensando, nossa, mas quem disse que não combina? É um gosto que a pessoa vai construindo ao longo da vida e você precisa se desprender, às vezes, um pouco desses dogmas que a gente tem, né? Que a gente acha bonito ou feio, e abrir um pouco mais, porque aquilo que você disse, a nossa casa é pra onde a gente volta. Então a gente precisa se sentir confortável, se sentir no nosso lar, acolhido e tudo mais. Eu acho que é bem isso, Manu. E eu penso assim, agora até estendendo um pouco uma vez você fala, acho que eu não gosto muito disso, muito daquilo, mas não quero ter a maior obra dentro de casa, ou não quero ter aquela bagunça, aquela poeirada. Pinta uma parede, muda o móvel. Às vezes os seus móveis já não tem nada a ver com você, porque a casa é identidade, né? Muda uma cor. Mas se fica feio. Gente, é assim, se ficar feio, é a sua casa. Eu tenho problema se um projeto meu ficar feio. É uma outra história. Então aproveita que é a sua casa. É o seu espaço. Se ficar feio, pinta de novo. Faz de novo, muda. O móvel você consegue, é um pouco mais palpável, né? Mas se a pintura não der certo, faz de novo, procura referência, procura uma consultoria que possa te ajudar, que não precisa ser um projeto, é uma coisa muito mais acessível, por exemplo, né? Então eu acho que tem todo esse universo, né? Pinta a parede, muda um móvel, muda uma cortina, isso faz diferença também. Compra uma almofada diferente, qualquer coisa, né? Pra dar um ar novo. É muito isso mesmo, eu também acho. Você põe uma almofada diferente, né? Uma capa de almofada diferente, pronto, já muda o clima, não é? E aí a gente pode pensar assim, então, é esse o ponto, acho que é o clima. Porque se a gente fala, vai mudar a decoração, gente, a arquitetura não é decoração, é diferente, são duas coisas diferentes. O nosso ponto, vamos mudar a almofada, é mudar isso que você falou, o clima. É a sensação daquele espaço que importa pra gente. É como você vai viver ali, se você tem aquele móvel chato, que você só fica enroscando a bolsa, ou batendo a perna, tira esse móvel, tá esperando o quê, né? Tira essas coisas do meio para a vida poder passar mais tranquila, né? Eu acho que esse é um universo muito maior do que fazer, minha casa é feia. Talvez ela só não seja prática, ou não tenha a sua cara, não necessariamente que ela seja feia. Né? Eu acho que as pessoas veem também assim, uma pessoa que tem uma casa mais simples, ela associa essa simplicidade com a feiura. E não tem muito a ver. Aliás, acho que não tem nada a ver. O simples, ele pode ser muito belo. E eu já vi casas riquíssimas que, sob o meu ponto de vista, eu achei horrorosa. Decoração, assim, que eu fiz sinal da cruz sem ser católica. Entendeu? E casas riquíssimas. Uhum. E aí? Mas por aí, também não é a minha casa, né? Eu peguei, olhei, fiquei quieta, não é minha casa, não vou falar nada. A pessoa me perguntou e nem que perguntasse. É o que a gente falou, é do gosto. Mas eu não gostei, eu não achei bonito. E já entrei em casas assim, você fala assim, gente, a pessoa tinha um copo d'água para me servir, sabe? De torneira. E a casa, assim, você fala assim, um clima gostoso, tudo ajeitadinho, uma decoração, então acho que é o clima. Mas a pessoa, às vezes, ela se sente mal, não se sente, né? Se ela achar que a casa dela é muito simples. Tem isso, e esse eu acho, na minha opinião particular, eu acho que é um grande estigma, assim, uma coisa muito enraizada que não tem motivo para ser, né? É uma coisa muito, acho que, social e que não precisaria, porque, veja bem, a gente sempre fala, um bom projeto, uma boa arquitetura, ela é boa, ela não é cara. O custo de um projeto, ou tanto que quanto você paga pelo projeto ou pela obra, isso não vai definir se é bom ou ruim, né? Projeto bom é bom porque tem qualidade, tem identidade, tem processo em que você conhece, né, que você se identifica com aquilo, com aonde você está vivendo. Isso é bom, isso é bonito, isso faz sentido. Agora o preço,
É claro que às vezes facilita, mas como você falou, não necessariamente, porque, né, pode ser que não fique bom, não importa o quanto você gaste. Né? E é uma questão de saber onde investir, como eu falei, eu vou voltar lá atrás de novo. Saiba o que incomoda, saiba o que incomoda, porque é ali que você investe o seu tempo, se for você que vai pintar, o seu dinheiro, se for um móvel novo para comprar, ou a sua força, se for ter que tirar alguma coisa de lugar. Né? Eu acho que é um pouco o caminho que a gente acredita vai muito por aí. E aí a gente pode entrar em outro lado também, que eu acho que é assim, quando eu falo, pinta uma parede, pinta meia, pinta o teto. A gente já teve projeto que a gente pintou o teto inteiro e o resto ficou neutro. Por que não, né? Dá uma olhada em referência antes, você também não vai fazer uma coisa que já deu na telha. E aí é outro lado que eu queria falar. Vai atrás de referência, identificado o que não gosta, procura imagem, procura o Pinterest, que é um site que talvez muita gente conheça, mas Pinterest que chama. É um lugar que você acha muita referência, é tipo um Google, muito com curadoria, sabe? É um pouco isso. Então é um lugar legal para você poder se inspirar e falar, eu tô pensando nisso, vai lá e digita, parede cor-de-rosa na sala. Vai aparecer um monte. Aí você vai conseguir identificar. Né? Vai ter um infinito. O Pinterest é tipo o guarda-roupa de Nárnia, né? Você entra. Se você conseguir sair, eu não sei, porque começa a abrir aba, é uma coisa louca. É uma perdição. É uma perdição, mas eu acho que para quem, se você não tem um projeto que seria ideal, ou não tem uma consultoria que faria isso para você, você pode ir por esse lado, porque eu acho que é muito rico, é muito melhor do que identificar o problema, vamos fazer. Não, calma, vai atrás de referência. E aí você fez lá a sua pastinha, você pode fazer uma pastinha, colocar as coisas que você achou legal, né? E vai conversando com as pessoas, né? Não nesse momento, que a gente está em tudo online, é um pouco mais difícil, mas às vezes você quer uma planta, vai uma planta nova para mudar o ar da casa, que é uma das outras possibilidades de mudar sem ter que virar a casa de ponta cabeça, né? Conversa com a pessoa que está vendendo. O conhecimento desse pessoal é muito precioso, né? A pessoa que vende tinta, ela sabe de muita coisa. Então, partindo assim, até mais técnico, dá para conversar com quem vende, com quem fornece, né? Para poder ter um pouco mais de solidez no que você vai mudar, né? Você não vai comprar uma tinta de área externa para pintar dentro do seu quarto. Você vai gastar a tua para quê? Para nada, né? E isso é uma questão de conversar, de deixar claro para quem você está ou contratando ou comprando o que você precisa, né? E aí eu acho que por último, não sei se eu estou falando demais, né? Porque é bem provável. É bem provável o meu. Fique tranquilo. Eu falo, a gente já pôs 20 minutinhos, porque sabe que vai para meia hora. A de ontem passou porque deu, né, um problema. A Polly confundiu a data. A gente meu Instagram caiu. Cadê a Polly? Nada da Polly. Vou sair, vou chamar a Polly. Mas não é sábado. Eu falei que é sábado, é hoje, mulher. Ela me dá 10 minutos. Daí entramos, tava na página da Manu, caiu, entramos de novo. Ou seja, quando eu comecei no meu perfil, eu nem lembrei de olhar que horas eram. Quando eu vi, eu quase 45 minutos de live. Né? Nossa, aqui então, a conversa é boa, né? Aí tá resolvido. Bom, mas eu acho que, então, por último, para eu não me estender, eu acho que quando eu falo, pinta, troca um móvel, troca uma luminária, assim, a gente não precisa de alguém para fazer isso pra gente. Eu acho que tem muito estigma, né? Preciso pendurar o quadro. Aí você já pensa, uma furadeira, vou chamar alguém para fazer, vou chamar marido, vou chamar irmão, vou chamar pai, vou chamar alguém. E eu tô sempre falando, né, esses nomes de sempre ser um homem, porque eu acho que é um pouco o que acontece, né? Não tô pecando em nada falando que é o que vem na mente. E na minha opinião, não precisaria. Por que tá escrito lá na furadeira, só usável apenas por moços, meninos e homens? Não existe isso. Isso é uma coisa que eu acho que a gente criou, né? Só que nunca foi verdade. Rapazes. Exato. A gente tem duas mãos, né? Funciona na furadeira, se você consegue trocar uma luminária, não vai morrer também, né? Não é essa a intenção. Tem coisa que precisa de um eletricista, é diferente. Mas pintar uma parede, por que não? E isso acho que é o principal, quando vocês convidaram para falar sobre
arquitetura e tudo mais, eu acho que tem muita coisa que a gente precisa entender que nós podemos fazer, né? A gente pode furar a parede por um quadro. Ah, mas eu não gosto de furar. Compra prego adesivo, gente. A tecnologia tá aí para isso. Pinta a parede você mesma. Vai querer trocar a cortina? Instala o varão da cortina você mesma. Por que não? Tem escada, furadeira, varão, tá ali, tá com a faca e o queijo na mão, só fazer. Né? Medir, aprender direitinho, uma fita métrica, na verdade, vai. A fita é importante, bem lembrado. Que tá tanto no meu universo, né? Pra mim é tipo carteira, tem sempre uma trena pendurada em algum lugar. Sabe que eu ando com uma treninha na bolsa também de 1 metro, Nath, na bolsa? Aquelas diferenças. Falo, porque às vezes você quer alguma coisa, você tem, tudo bem, eu tenho assim, de cabeça mais ou menos aquela coisa na palma da mão, com essas mãos enormes que eu tenho. Mas isso é muito relativo, assim, às vezes você fala assim, 5 para 24, eu lembro que é mais ou menos. Então eu ganhei, eu tenho 2 pequenininhas, e não sai da bolsa, porque às vezes você quer alguma coisa e você precisa medir. Porque de vez em quando 1 centímetro não faz diferença, mas às vezes meio centímetro faz toda a diferença. Então você tem que ter alguma coisa, né? Não ficar dependendo de arrumar uma régua no lugar que você está, que às vezes não vai ter, né? Então imagina, então, como arquiteta tem que ter 1000, né? No carro, na bolsa. Mas eu acho que também, assim, uma treninha, tem em casa sempre, uma treninha, uma chave de fenda, uma chave Phillips, você resolve com muita coisa, sabe? Muita coisa resolvida com isso. Resolve. Eu comprei lá pro estúdio 2 mesinhas de canto para pôr do lado do sofá. E vou te falar, e como você ter a ferramenta certa também. Porque eu sou neta de carpinteiro, né? Meu avô construía casa de madeira. E tem as casas que existem até hoje, né? Então você imagina o olhar meio que eu tenho, o olhar da minha mãe, sabe? Né, que ajudava, o meu avô ajudou muito, meu avô. E mesmo quando criança, mas o que ela falava, jogava uma ferramenta, jogava alguma coisa para ele, né, ele no telhado, e ele pedia ajuda. Ela ainda conta da irmã mais velha dela, que tinha muita força, ele não gostava, porque ela jogava, e às vezes quebrava, se fosse uma telha, alguma coisa, por causa da força. E minha mãe era mais miudinha, jogava assim na altura certa dele. E eu fui voltando aí para a mesinha. Eu levei uma chave, tinha que ser aquela chave que tem, acho que é a chave Phillips, né? Mas eu levei uma pequenininha e não deu certo, eu machuquei até a minha perna pra fazer, porque eu tentei, fiquei uma condenada e veio tudo certinho, marcado. Falei, daí cheguei, voltei pra casa, peguei a chave certa, eu acho que em 20 minutos eu montei a mesinha. Então tem coisa que a gente pode ter em casa, você compra uma vez, né, uma peça, né, uma ferramenta boa, você vai ter por anos. Então, se você resolve, que nem eu que comprei na internet, veio tudo pronto para eu montar, com a ferramenta certa eu não tenho meia hora as 2 mesinhas. Agora, sem a ferramenta, eu confesso que eu sofri, né? Fiquei tentando. Imagina. Mas acho que é isso que você fez, foi lá e montou, não deu certo, faz de novo. E eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente não precisa ter medo de fazer. Para mim, eu acho que a principal ponto. Não tem medo de mudar, não ter medo do que os outros vão achar da sua casa, do seu espaço. Não ter medo de fazer, de furar a parede, de pintar, porque o medo, ele paralisa a gente, né? Agora, a coragem, a gente pega o medo, abraça e vai mesmo assim, né? A gente vai do mesmo jeito. Então, acho que é isso que a gente tem que ter. Às vezes até o medo ficaria, mas abraça e continua andando, não deixa paralisar. E arrumar um tempinho a mais, né? O closet que eu comprei também lá pro estúdio, mano, que me deu muita risada. Eu falei, vamos ver como que monta, né? Porque não tem montadora. Eu falei, gente, eu sou neta de marceneiro, né? De carpinteiro. Daí eu pedi ajuda pra Manu. Falei, poderia ter pedido ajuda pra outra pessoa. Falei, mas a Manu é minha parceirinha de trabalho, é quem vive, assim, a gente, né, pra mim tem muito mais significado ela tá comigo do que eu pegar um amigo, uma amiga que ia me ajudar e pronto, ela tá lá comigo, a gente vive, né, aquilo lá, de estar juntos, ensaios, e make, todos naquele espaço. E eu olhei uns vídeos na internet para ter uma ideia, né, veio o manual, tudo, falei, Manu, eu acho que em 1 hora a gente monta, né, Manu? 3 dias. A gente contou, mas... Ai, meu Deus. Não, gente, 6 horas. A gente demorou. Até entender o manual, porque assim, não veio muito explicadinho, sabe? Então demorou mais até a gente
entender tudo, mas a gente passou a tarde. E eu falei pra ela, rapidinho, mano, 1 horinha, acho que 2, exagerando. Tá E porque, enfim, no final, não era difícil de montar. O problema era aquele manual que não explicava nada. Era mais um guia pra mostrar pra gente, olha, siga esse caminho. Mas não tinha mais nada, então a gente sofreu muito. Mas ficou lindinho. A gente fez, deu certo, tá lá. Falo, e foi com o maior orgulho, assinamos ainda atrás, né? Escrevemos nossos nomes lá. Pro próximo, vocês já estão treinadas, né? A gente já teve projetos que nós fizemos, Exato. na verdade, que a pessoa mesmo executou. Assim, então, você faz também, vocês estão todas essas opções também, vocês vão, assim, executar, de repente, 100% do projeto, ou vocês dão a ideia, fazem, assim, a parte, vou falar assim, o projeto, a teoria do projeto, e a pessoa executa. Esse serviço também que vocês oferecem no estúdio, conta pra gente, né? Já fala um pouquinho. A gente não tem, a equipe de obra não é nossa, mas a gente indica quem precisar, né? E nós temos os projetos, que são os desenhos que a gente sempre vê com as plantinhas, aquelas imagens 3D fotorrealísticas e tudo mais. Isso nós temos, esse é o que a gente chama de projeto, né? Você tem um processo bem bonitinho, a gente acompanha tudo, e a gente é tudo muito conversado, né? Acho que isso para nós é o principal ponto dos nossos projetos, é tudo muito conversado, sempre junto. E aí, feito o projeto, você pode executá-lo, né? Claro que você não vai fazer uma casa sozinho, isso eu acho que não tem como. Mas a gente sempre indica as pessoas, a equipe de obra, um pessoal precisa de forro. Tem uma pessoa para fazer o forro. Eu preciso de alguém para colocar o piso. Tá lá escrito quanto piso você vai comprar, quem é a pessoa que você vai chamar. Porque eu acho que o projeto é muito isso, não ter dor de cabeça. E quando a pessoa, projetos menores, né? Quando a pessoa vai fazer a própria reforma, porque existe isso também, tem que ter clareza que você não é profissional. Então, precisa ter paciência. Só que no projeto vem com todos os quantitativos, tudo que tem que comprar, a lista do que tem que fazer, aonde tem que colocar o quê e a cara de como vai ficar, né? Então é como se fosse um manual que funciona desse móvel que vocês montaram. E aí a pessoa pode executar sozinha, claro que algumas coisas, como eu falei, não dá, que nem elétrica, essas coisas que exigem, são perigosas, né? Mas pintura, montar um móvel que você compra, essas coisinhas é sempre tranquilo de fazer, né? Dependendo da escala do projeto. Senão a gente sempre indica o que precisar, até onde comprar, ou que fornecedor contratar, né? Se for serviço, isso é muito tranquilo. E tem as consultorias, né? As benditas, que é uma conversa em que a gente indica o que a pessoa pode mudar no cômodo, no espaço, e aí depois é com ela, totalmente com ela, né? Mas é legal porque é muito acessível esse serviço, né? Ele é muito acessível, então a gente consegue abranger mais gente, né? Não que os projetos não sejam, eles também são, porque tudo é conversável, né? Mas as consultorias são muito mais, né? Que não são um projeto propriamente, mas ajuda muito a definir o estilo, aquilo que a gente comentou no início. É isso. E olha, gente, eu super recomendo a Nath. Fala assim, a gente se conhece há muito tempo, ela foi minha aluna, eu falo que é minha aluna, porque um aluno fala assim, não existe ex-aluno, né? Pode existir ex-namorado, ex-marido, ex-aluno, para mim não existe. Eu, no máximo, eu falar, foi meu aluno, mas para mim é meu aluno forever. Então, eu a conheço desde quando ela estava lá no comecinho da arquitetura, gente. Tudo que ela passou, a seriedade, o comprometimento dela. Eu nem fui comentar, se um dia for construir alguma coisa, você vai ser minha arquiteta. Eu tô pronta, é só falar. Eu tô pronta. E até a reforminha que eu tava querendo fazer lá no meu apezinho estúdio, foi com ela que eu fiz o orçamento. Falei, vai ser ela. Eu tive agora, né? Eu até conversei, eu tava querendo fazer. No fim, eu tive que mudar os planos. Comentei com ela, falei, olha, vou deixar para depois, né? Ela já tinha me passado tudo, orçamento certinho. Eu tava querendo fazer, e nisso veio pandemia e não sei o quê. Daí, no começo do ano agora, eu tinha que fazer uma coisa ou outra. Então, eu acabei optando pela a segunda opção, e aquela paredinha que eu quero tirar. Eu falei assim, ainda acho que ainda vou tirar uma paredinha. E não pode fazer sozinho, tá? Essa é o parênteses da conversa. Qualquer coisa com estrutural, gente, pelo amor de Deus, hein? Não vai fazer bagunça. Não faça sozinho.
Por isso que eu chamei a Nath, né? Chamei o Estúdio 90, falei que eu acompanho desde o Ainda mais de um prédio, meu Deus. arrancar aquela paredinha, eu não destruí o prédio, né? Eu falei, a Nath me deu a maior atenção que eu falei, ela poderia, né? Ela sabendo, é uma paredinha, gente, uma paredinha de, acho que tem 2 metros aquela parede, e a atenção que ela deu pra mim, entendeu? Ela não me deu menos atenção, sabe? Porque, não, é só uma paredinha que a André tá querendo tirar, eu vou dar atenção para aquele cara que tá construindo uma casa de 1 milhão de metros quadrados, entendeu? Então, isso é um diferencial, não deveria ser, mas a gente sabe que é. Porque, às vezes, tem pessoas que, não só não na arquitetura, em tudo quanto é área, vai atender melhor aquele cliente que compra mais trabalho, mais serviço, ou uma coisa maior ou mais cara, não é? Seria a mesma coisa se eu fosse fazer a pessoa que vai fazer um mini ensaio comigo ou que vai fazer a proposta maior. Então, eu vou tratar a que vai fazer a proposta maior melhor do que a que faz mini ensaio, não. Eu trato da mesma maneira, com o mesmo carinho. E é isso que a Nath faz também. E com certeza, a galera do Estúdio 90. Todos nós. Tem umas perguntas aqui, uns comentários aqui. Vamos ler aqui, ó, vou ler pra gente. A Carol, que participou com a gente, Teacher Carol, participou segunda-feira, gente, quem precisar de professora de inglês, ó, mega professora, amiga de faculdade. Eu sempre achei que eu tinha bom gosto para decoração e que não precisava de um profissional. Até o dia que conheci a arquiteta que fez a minha cozinha e ela virou o meu cômodo favorito da casa. A cozinha dela é a coisa mais linda, gente. É linda a cozinha. Ficou melhor do que eu tinha imaginado. Olha que eu nem sou muito fã de azul, mas quando eu vi a cozinha da Carol eu fiquei encantada. Típica cozinha de revista. Linda, linda, linda. Tem mais alguns comentários aqui, vamos ver. A magia de um projeto. Arquiteta Suzana Barizon. Poderiam ficar o dia inteiro falando, estamos amando. Obrigada, Suzana. Saudades, inclusive. É incrível, a Nath é incrível. De novo da Suzana, quantas lições em uma única live? E olha que foi só a primeira live dela, hein? Imagina nas próximas. É que ela não conta que a Su também me conhece desde que eu era arquiteta de 1 ano de formada, vixe. Muitas coisas juntas, muito aprendizado com ela também. Isso é muito legal. Vai crescendo junto, né, Nath? Eu acho que isso é o mais importante, né? A nossa área sempre precisa dar as mãos, assim, né? De arte, de arquitetura, porque a gente nunca sabe tudo. Nunca, nunca. E ainda mais quando a gente se forma, né? Que você não tem tempo de empresa, ou como profissional, é uma selva a ser desbravada, né? Acho que para vocês talvez também tenha sido assim, né? E ter com quem contar é muito importante. Sim, a gente sozinha não faz muita coisa na vida, né? Precisa ter alguém. A gente pega na mão da pessoa, a pessoa pega nas nossas mãos e vamos que vamos, né? Gente, a conversa tá boa, mas já deu uma passadinha aqui da meia hora. Quem sabe outra hora a gente marca uma maxi live. Passa a tarde inteira conversando, né? Sim. Eu queria agradecer todo mundo que veio aqui, participou. Tem gente entrando agora. Pode assistir depois, vai ficar salvo. Manu, de novo, minha parceria linda. E Nath, muito obrigada por ter topado estar aqui com a gente. Super feliz. Você só que chamaram no meu coração, né? Eu tô me segurando para não chamar de Lerrin, né? Porque é muito estranho. Nunca chamei a Andréia de Andréia. Sempre foi de professora, né? De Lerrin para mim. E, Manu, foi um prazer imenso te conhecer também. Muito obrigada pelo convite que vocês fizeram. Uma coisa que eu esqueci, eu acho que o escritório nosso é online. E acho que tá com... Agora que eu ouvi, tá. O escritório é online, então a gente faz projeto em várias cidades diferentes. Isso é muito bom também para expandir ou conhecer gente nova de lugares diferentes, né? Isso é bom, nesse mundo online, né? Tá? Você pode atender o Brasil todo. É uma meta. Por que não? Mas obrigada, foi um prazer enorme. Minha primeira, né? Se eu errei alguma coisa, fiz alguma coisa errada. A primeira aqui com a Manu e com a Anu, a foto arte e com a sua eterna Lerrin, né? A Garcia escreveu, live maravilhosa, obrigada pelas dicas, Nath. Saudades, gente. Obrigada, tá, pela participação. Obrigada. É isso, gente. Obrigada, boa tarde para todo mundo. E amanhã nós temos uma live com a Maria Nascimento. Ela vai falar sobre mulheres nas ciências. Vai ser bem bacana também. São todos convidados. 12h40 também.
Beijo, meninas. Beijo, Beijo, pra todo gente. mundo. Muito obrigada por participar. Tchau, Nath. Obrigada. Tchau. Obrigada. Obrigada. Foi um prazer. Tchau.